Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma noite de estudo bíblico, estudo da palavra, mais uma terça-feira, que nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Coríntios no capítulo 12, na primeira parte, porque o livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, ele é dividido em duas partes, e nós vamos focar na primeira parte, que fala sobre os dons espirituais. Então, se os irmãos quiserem focar em estudar exatamente a questão dos dons, é no dia de hoje. Nós vamos passar ali todo o texto bíblico para que os irmãos possam acompanhar o livro de 1 Coríntios, do capítulo 12, do versículo do 1 ao 11, que é os versículos que falam dos dons. Amém? Mas primeiramente vamos orar, vamos agradecer a Deus por termos a oportunidade de estudar a palavra dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Muito obrigado porque Tu deixastes a Tua palavra para nós. Senhor, nos instrui, nos orienta, que os meus irmãos que estão assistindo possam receber orientação, vida do alto, e que não seja eu, mas seja a Tua vontade. Ilumina, Senhor, esse estudo, ilumina o entendimento de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, vou ler aqui o texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora não erais gentil. Quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera em todos. Opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, irmãos, os dons, eles existem para um fim proveitoso. Aqui no 1 Coríntios ele fala, para um fim proveitoso. Os dons, eles são dados. A palavra dom significa dado. É aquilo que foi doado, dado de Deus para a igreja, para que a igreja possa edificar o corpo de Cristo, para que a igreja possa, por meio dos dons, chamar a atenção daqueles que não são crentes, pelo meio dos dons, realizar maravilhas, curas, realizar profecias, tudo isso para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Os dons, nós podemos dividir os dons em três grupos, em três grandes grupos. Aqueles dons de manifestação verbal, aquele de fala, os dons de revelação, ou chamados dons de saber, e os dons de poder. São três tipos de dons para cada um desses grupos. A Bíblia não divide ele, nós estamos dividindo para estudar e para aprender, né? Os dons de manifestação verbal são os dons de variedade de línguas, interpretação de línguas e dom de profecia. São os dons verbalizados, vocalizados, os dons vocais. Os dons de revelação ou dons de saber são os dons da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Os dons de poder é o dom da fé, os dons de curar,
e o dom de operação de maravilhas. Esses dons muitas vezes operam juntos, numa espécie de um apoiando o outro. Veja, todos esses dons foram dados à igreja, para que a igreja pudesse crescer e aperfeiçoar. Nós vemos isso. Há aqueles que dizem que esses dons não estão em operação mais hoje como era antigamente. Mas, hoje em dia, a maioria das igrejas defende a operacionalidade dos dons nos dias de hoje. Não é? Vamos lá, vamos discernir cada um desses. Há diferença entre o falar em língua, orar em língua, e o dom de variedade de línguas. Quando você diz o orar em línguas, você está falando não necessariamente daquele dom de falar em variedade de línguas. Por quê? Nós vamos ver isso ali em Atos, no capítulo 19, no versículo 6. Em Atos, no capítulo 19, no versículo 6, diz assim: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Esse dom de falar em língua que ele recebeu imediatamente. Assim que ele foi, que recebeu a Jesus. O dom de variedade de línguas é mais para a transmissão de mensagens à igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Mas essas mensagens precisam ser interpretadas. O apóstolo Paulo ele fala que o orar em línguas, a oração em línguas edifica o espírito. A oração em línguas é aquela oração que você está orando e você não sabe o que está dizendo, porque o seu racional não sabe, mas se o Espírito Santo, o Espírito de Deus conduz você a orar, conduz aquela pessoa que está orando em línguas a orar numa linguagem que a linguagem dos anjos que nós falamos. Esse não é o dom de variedade de línguas. Esse é o falar em línguas para a sua própria edificação. Mas o dom de variedade de línguas ele exige interpretação. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 5, diz assim, 14, 5. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém que as profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar, para que a igreja receba edificação. Lá no mesmo capítulo 14, só que agora no versículo 27, 1 Coríntios 14, no versículo 27, diz assim: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente para que haja quem interprete. Aqui, irmãos, esse tipo de dom, ele exige interpretação. Não é bagunçado, um fala em línguas, outro fala em línguas e diz uma revelação, não. Esse falar em línguas que todos podem falar é entre você, entre a pessoa e Deus. É a oração em línguas. Mas o dom de falar em línguas que exige interpretação é aquele que tem que falar à igreja uma mensagem. Então, se você vai falar uma mensagem à igreja e a igreja não compreende a mensagem, não teve sentido nenhum você falar a mensagem em outra língua. Por isso que é necessidade de interpretar. Então, vamos separar o orar em línguas, que não exige interpretação, do dom de variedade de línguas, que exige interpretação. O dom de variedade de línguas é aquele que o profeta usa muitas vezes, que fala e às vezes o próprio profeta interpreta, ou então que o profeta fala em variedade de línguas e uma outra pessoa tem o dom de interpretar e interpreta, porque a igreja precisa receber a mensagem. Não adianta receber em outra língua porque não vai resolver. Agora, a oração em línguas, quando nós oramos em língua, o nosso racional fica reduzido e o Espírito Santo trabalha no nosso coração para que a oração em língua seja uma oração que edifique mais do que a oração em português. Essa oração em línguas é uma língua estranha.
E, a oração, e o dom de variedade de línguas, ele precisa de interpretação. O dom de interpretação de línguas não é exatamente uma tradução, que é o segundo dom, o dom de variedade de línguas. Agora nós estamos vendo o dom de interpretação de línguas. Ele não é exatamente uma tradução, ele é uma interpretação. Tradução tem a ver com as palavras, com o lexo de uma língua, mas a interpretação tem a ver com o sentido. Pode alguém falar 50 línguas diferentes, mas a interpretação pode ser uma frase só. Quando essas línguas são interpretadas, assemelha-se o dom da profecia. Por exemplo, se você fala numa língua estranha e tem uma interpretação, aquilo ali vai edificar a igreja. Agora, se fala e ninguém interpreta, não tem validade nenhuma, não tem serventia nenhuma. E nós vimos lá no versículo 7, que a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Portanto, se não tem fim proveitoso, não tem sentido. Ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, 1 Coríntios 12, no 10, nesse que nós lemos há pouco, diz assim: a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 30, ele diz assim: todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam todos. Tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam lá todos? Não. Uns interpretam, outros falam, outros têm dons de curar. Isso depende do que Deus vai dar. Então vamos entender os dons de variedade de línguas e os dons de interpretação de línguas. Esses precisam andar juntos. Os dons de variedade de línguas e os dons de interpretação de línguas. O outro dom vocal, o outro dom relativamente à verbalização, é o dom de profecia. Veja, eu vou explicar bem isso aqui. A profecia é uma expressão vocal de uma revelação que Deus trouxe ao espírito daquele que profetiza. Assim, alguém pode receber uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, alguém pode receber uma palavra revelada, e se ele não falar, não é profecia. Fica só no âmbito da revelação. Aí quando ele fala, é profecia. Então, o importante da profecia é ser verbalizada, porque a profecia ela tem que se dirigir a alguém. Esse alguém precisa receber a profecia. E se ele não recebe numa língua que ele compreende, não tem serventia. Então, a profecia também tem que ser dita na língua que ele compreenda. Mesmo que ela seja dada em outra língua, ela precisa de interpretação. O dom de profecia não existe, irmãos, para controlar a vida das pessoas. E ele também não existe como uma bola de cristal. Tem gente que fica procurando profecia para decidir qualquer coisa. Não, as coisas já estão reveladas na Bíblia. Profecia é uma excepcionalidade. É algo que vem de Deus para a sua vida. Eu não estou falando contra a profecia. Eu estou dizendo de que nós não devemos olhar para a profecia como uma bola de cristal, como algo que vai decidir o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. A profecia, ela é dada e a pessoa vai ter que confirmar essa profecia no Espírito, porque o Espírito que deu a profecia para o profeta profetizar é o mesmo Espírito que está no coração daquele que ouve. E aquele que ouve precisa confirmar essa profecia. A palavra nos orienta a nós julgarmos a profecia. Não é julgar a pessoa do profeta, é julgar a profecia. A profecia ela tem 3 finalidades obrigatórias: exortar, quer dizer, edificar, exortar
e consolar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, a profecia ela tem que ter essa finalidade: exortar, chamar atenção para algo, edificar e consolar. Então, a profecia não é para fazer pirotecnia, não é para dar show, a profecia não é para dizer que o profeta é melhor do que ninguém, a profecia tem que ter essa finalidade. Ali em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, 2 Pedro 1, 20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falam da parte de Deus, movido pelo Espírito. Então devemos estar cientes, irmãos, que alguém que profetiza não é Deus falando, mas Deus revela a pessoa e a pessoa fala algo que Deus revelou para a pessoa, né? Então, no fim, o profeta está sendo usado para transmitir uma mensagem. E o profeta, ele tem um momento. Aquela pessoa que está profetizando, ele tem discernimento do que é. Porque para profetizar, o profeta precisa ter palavra de conhecimento, o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom de discernimento de espírito, pelo menos para entender o que está sendo dito. Se o que está sendo dito para ele, se o que ele está recebendo como revelação vem do Espírito Santo de Deus, então ele passa. Se não vem do Espírito Santo, ele não passa. Esse é o sentido. Ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 29, diz assim: tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então nós devemos julgar a profecia. Fale 2 ou 3, e os outros julguem. Aquele que está ouvindo a profecia deve julgar. E por quê? Porque o Espírito Santo também está naquele que está ouvindo. Está naquele que está entregando e está naquele que está ouvindo. Não é? Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, a revelação da Escritura já foi dada. A interpretação, a iluminação que o Espírito dá quando você lê a Bíblia. Então, muito do que era para ser profetizado já foi dado no texto bíblico. Muita revelação já foi liberada para o conhecimento de todos. Às vezes, as pessoas só conseguem entender que vai ouvir a vontade de Deus se perguntar ao profeta. Ore primeiro, leia a Bíblia, procure entender o que é que a Bíblia fala daquilo, porque dessa forma a profecia vai falar mais profundo se você receber uma profecia. Vai falar melhor, vai falar mais adequadamente, porque você sabe o que está ouvindo, porque leu a palavra, que já é revelado. Não é? Então, esses 3 que eu falei são os dons vocais, são os dons que têm o intuito de verbalizar uma mensagem vinda de Deus. O próximo dom que nós vamos estudar aqui é a palavra de sabedoria. Está lá no capítulo 12, que nós estamos estudando, no versículo 8. Porque a 12, 8. Porque a é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, ao outro
segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria é um tipo de revelação e a palavra de conhecimento é um outro tipo de revelação. Nós vemos a palavra de sabedoria aqui, no exemplo que nós vamos ler no livro de Atos, no capítulo 6. Essa historinha aqui mostra o dom da palavra de sabedoria sendo mostrado na prática. Diz assim o texto de Atos. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito, Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão. Elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram diante dos apóstolos, e este, orando, lhe puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muitos dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, irmão, a palavra de sabedoria é uma palavra de fundamental importância para o exercício na liderança. Né? A palavra de sabedoria tem a finalidade de proporcionar entendimento sobre as coisas. A finalidade da palavra de sabedoria é uma hora num aconselhamento, ou um pastor precisa de ter um dom de palavra de sabedoria na hora do aconselhamento, na hora de vai falar algo que seja sábio. E é de fundamental importância, né? Quando surgem problemas no meio da congregação, as soluções são encontradas com a ajuda do Espírito Santo, que dá àquela pessoa que opera o dom de palavra de sabedoria, dá isso na vida deles. A palavra de conhecimento, que é o outro dom que nós falamos aqui de revelação, é uma ação reveladora do Espírito por meio do qual o homem é dado um modo sobrenatural, o conhecimento de coisas, de características do interior de um indivíduo. Aquela pessoa que recebe a palavra de conhecimento, ela, sem ter alguém dito a ela, ela sabe coisas da vida, ela sabe coisas referentes àquela pessoa. Essa é a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é um dom que revela coisas conhecidas de agora. A palavra de sabedoria, ela fala de coisas do futuro. A palavra de conhecimento, ela revela coisas do passado e do presente. Revela coisas que as pessoas não contaram. Aquela pessoa que chega e que está com o coração angustiado e que ela não disse aquilo para ninguém, mas Deus revela àquela pessoa que a outra está angustiada. Isso é palavra de conhecimento. Mas às vezes Deus revela que algo vai acontecer na vida dela. Isso é palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento é conhecer a respeito das pessoas, conhecer a respeito de coisas. E palavra de sabedoria é algo que ninguém conhece e que é dado para que as pessoas possam edificar. Aqui nós temos no Atos 5, a partir do capítulo 1, explicações sobre a palavra de um evento que mostrou a palavra de conhecimento em ação. Eu vou ler aqui o livro de Atos, para os irmãos entenderem como isso aconteceu e acontece ainda hoje. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás
teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, preservando parte do valor do campo. Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração este desígnio? Não mentistes a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Irmão, como Pedro sabia que Ananias tinha vendido e por que tinha vendido? Ananias não tinha dito, mas pelo dom da palavra de conhecimento, Deus revelou a Pedro ali. Está entendendo como funciona o dom da palavra de conhecimento? O dom da palavra de sabedoria sabe de coisas que não aconteceram ainda. O dom da palavra de sabedoria, de conhecimento, sabe de coisas que estão acontecendo ou que já aconteceram e que não foram reveladas, verbalizadas, não foi contada a ninguém. E nós temos o terceiro dom de revelação, que é o chamado dom de discernimento de espíritos. É a capacidade em que aquele que é usado neste dom discerne, orientado por Deus, qual a origem da manifestação sobrenatural que está acontecendo, profecias, etc. Se são manifestações do homem, se são manifestações da emoção do homem, se são manifestações diabólicas ou se são manifestações divinas, vindas da parte de Deus. Aquela pessoa que opera nele o dom do discernimento de espírito vai discernir. Não, isso é de Deus. Isso é do homem. Isso é só emoção. Não, isso vem do diabo. Então isso é um dom de discernir isso sem ser dito. Não é? Então esse é o dom da palavra de conhecimento. Esse é nós vimos os três dons, então, de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Agora nós vamos ver os três dons de poder. O dom da fé. Refere-se à fé para a realização de coisas extraordinárias. Trata-se de uma fé sobrenatural, especial, dada pelo Espírito Santo, capacitando aquele que é usado nesse dom para crer em Deus, para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. Esse dom frequentemente opera junto com o dom de maravilhas, e não opera de modo trivial, costumeiro. Esse dom da fé, ele não opera de maneira costumeira. Irmãos, o dom da fé não é ter fé em Deus. É uma fé tamanha que se opera maravilhas por meio daquela fé. Esse é o dom que nós estamos falando aqui. Lá no livro de Lucas 17, no capítulo 17, no versículo 6, diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ainda agora no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, diz assim: E ele lhe respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E ainda no livro de Marcos 11, no versículo 22, diz assim: Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedides em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Esse dom da fé é um dom que chama a atenção da igreja e que chama a atenção daqueles que não são crentes. É tipo, irmãos, eu vou orar e vai chover e chove. É algo extraordinário, não é a fé em Deus, é uma fé para a realização de maravilhas. O próximo dom de poder é o chamado dons de curar. No original da palavra dom está no plural, indicando curas de diversas enfermidades e de diversas formas. É a restauração sobrenatural da saúde de alguém. Há uma diferença entre orarmos pelos enfermos, todos nós devemos fazer isso. Mas tem pessoas que recebem o dom de curar.
É diferente de todos nós que temos, temos essa possibilidade de orar por cura de qualquer pessoa. Mas tem pessoas que têm um dom específico de curar. Não é? Lá no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 18, diz assim: pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuseres as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Os dons de curar são do tipo especial, irmão. São dons que devemos... É claro que todos nós devemos orar pelos enfermos, a igreja deve orar pelos enfermos, e tem uma unção especial quando a igreja ora. Mas os dons de curar, eles são para fins especiais, para maravilhas. E aí vem o dom que a gente chama de operação de milagres ou operação de maravilhas, que é um dom de poder também. Então, os dons de poder é o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de milagres, que geralmente vem junto com o dom de curar, geralmente vem junto com o dom da fé. O que são os dons de maravilha? São atos sobrenaturais de poder que intervêm na lei da natureza, por exemplo. Esse dom opera em conjunto com o dom da fé. E é o dom da fé que habilita o dom de operação de maravilhas. Um exemplo da manifestação do dom de maravilhas, em conjunto com outros, é a ressurreição de mortos. Você precisa ter fé para fazer isso. Lá no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 15, diz assim: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo às aldeias, comprem para si o que comer. E Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dar-lhe vós mesmos o de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Os irmãos percebem a maravilha, a operação de maravilha. Jesus operou em todos os dons, não é? Nós estamos falando aqui dos dons de operação em maravilha. Esses dons são para os dias de hoje ainda, irmãos. São para os dias de hoje ainda. Nós vemos aqui esses dons acontecendo. Muitos desses dons que são revelados, mas muitas vezes os crentes de hoje só querem saber de dom de profecia, de buscar profecia, de buscar profecia, de buscar... Irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos conhecer, porque se nós conhecermos esses dons, a operação desses dons, nós vamos entender quando eles estão acontecendo. E os milagres, irmãos, os milagres são mais para chamar os de fora. Deus opera milagres em nossa vida, opera. Mas os irmãos, não sei se os irmãos prestaram atenção, Jesus não curou nenhum dos discípulos. Nenhum deles foi curado por Jesus. Não aconteceu. Por quê? Porque eles já eram crentes. Aqueles que creem são libertos. Então, eu não estou aqui falando contra os dons, nem dizendo nada a respeito disso. Eu estou dizendo que nós já temos a revelação da palavra, nós já temos a possibilidade, o milagre de nascer todo dia, de renascer todo dia, de acordar, de respirar. Isso tudo é milagroso, porque por nós mesmos nós não faremos nada. Então, esse foi o estudo de hoje, um estudo mais direcionado aos 9 dons espirituais. O objetivo aqui é estudar o livro de 1 Coríntios. Tem muito mais coisas sobre os dons, mas nós não vamos avançar e aprofundar neste momento. Mas se os irmãos quiserem fazer algum questionamento, na próxima oportunidade, na próxima terça, a gente responde, amém? Então, vamos fazer uma oração para concluir
esse estudo do dia de hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos dons, muito obrigado pelas maravilhas que o Teu Santo Espírito faz em nossas vidas por meio dos Teus vasos, dos Teus servos, pelos quais os dons operam na vida deles, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoa os irmãos que estão assistindo. Abençoa a vida deles, Senhor. Que eles possam compreender mais e mais. Que os dons espirituais possam operar na vida deles, Senhor. Eu te peço, crendo na operação de milagres, crendo nas maravilhas, crendo na cura, crendo no discernimento de espírito, crendo em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, crendo na profecia, crendo na variedade de línguas e interpretação de línguas, crendo no dom da fé. Muito obrigado por todos esses dons operando no nosso meio, na Igreja de Cristo. E muitas vezes, Pai, alguns dos teus filhos não compreendem tudo isso, todas essas maravilhas que nós temos disponíveis, mas nós temos disponíveis para edificação, para que cada um dos membros desse corpo cresça, aprofunde, não para o próprio vangloreio de ninguém. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.